Oi, gente. A ideia aqui é falar sobre o plano inclinado, né, no qual é uma aplicação das leis de Newton para que a gente faça esse aprofundamento, veja a decomposição de vetores. Então, aqui está esse plano inclinado, onde a principal característica dele vai ser esse ângulo aqui. Veja que esse ângulo, quanto maior ele, mais inclinado o plano fica. E, consequência disso, mais facilidade um corpo que está nele vai ter para descer. Bom, para que a gente usa um plano inclinado, né? Aqui está mais ou menos uma explicação. Veja que o objetivo é levar essa caixa para essa altura e você vê que na situação 2 você precisa de um esforço maior. Isso tudo porque a força-peso está apontando aqui, na vertical para baixo, e você vai ter que fazer uma força para cima, no mínimo igual à força-peso, para que você consiga levantar esse bloco e colocar ele no local ali, na certa altura. Só que quando você vai para o plano inclinado, o peso continua verticalmente para baixo, aqui, só que a normal, ela vai agir sobre o plano durante todo, ou melhor, sobre o bloco durante todo o movimento. Diferentemente dessa situação. Porque nessa situação, assim que você levanta, perde o contato com o chão e não vai existir mais força normal. Então, nessa primeira situação aqui, que é a do plano inclinado, você vai ter essas duas forças. Você precisa fazer essa força aqui para que você consiga levar o plano inclinado até o local desejado. Você apenas está ganhando aqui, ou melhor, você precisa fazer uma força para ganhar de uma parte do peso. Porque se você notar, a gente vai ter que dividir aqui, ó, em eixo Y. O ideal fica mais fácil matematicamente de analisar o plano assim. Então, eixo Y aqui e o eixo X seguindo o plano. Então, você vê que essa força-peso ela não se encontra nem no eixo X nem no eixo Y. E aí a gente faz o que a gente chama de decomposição vetorial. Decomposição. Esse termo, né, é um terror aí para vários alunos, porém, essa decomposição vetorial é simplesmente achar a componente Y e a componente X. Então não tem tanto mistério. Para isso a gente aplica o seno do ângulo, que vai ser, nesse caso, o cateto oposto sobre a hipotenusa, que a gente vai verificar quem é, e aplica também o cosseno do ângulo, que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, basicamente é isso, e você vai fazer essa força ganhando apenas de Px. Veja que Py a normal anula. Qual é a desvantagem disso? Aqui você levanta por uma distância menor. Aqui você vai ter que percorrer uma distância maior. Então, tá aqui o plano inclinado. A gente vai verificar os ângulos aqui, ó. Esse aqui vale θ. Mais uma vez, vou colocar as forças aqui. Vou colocar de preto aqui, ó, as forças que estão atuando realmente nele. Então, eu tenho peso. Vou aumentar bem esse vetor para que fique mais fácil a gente analisar o ângulo que está entre os vetores. E aqui está normal. Eu não vou colocar a força que a gente quer, porque você vai ver que eu só vou querer a ideia do peso mesmo, de como decompor o peso. É o principal tópico aí, e os alunos se confundem e acham difícil quando se fala de plano inclinado por conta disso. Eu quero que você perceba o objetivo de decompor peso. Tá aqui, ó, só existem essas duas forças nesse plano. O objetivo é porque a normal está no eixo Y, mas o peso não está nem no eixo X nem no eixo Y, ou melhor, tem uma parte dele aqui e tem uma parte dele no X, certo? Então é o que a gente vai fazer, a gente vai decompor ele
exatamente agora, ó. Então eu posso pegar aqui, ó, uma linhazinha que está bem clarinha aí, amarela para vocês, e posso pegar uma linhazinha aqui, ó. Então esse tamanho é que forma para a gente o que a gente chama de PY, PY e o que a gente chama de PX. Tá aqui, ó. PY e PX. Lembra que agora é analisar se tem ou não movimento. Mas antes eu quero que você note que esse ângulo aqui, ó, sempre esse ângulo, tá? Sempre, 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 sempre vai ser o ângulo igual ao ângulo do plano, certo? Se você quiser, você faz isso aqui, ó. 90, aí esse aqui, aí tem o complementar, enfim, você pode sair fazendo para demonstrar isso, que não é o objetivo aqui. E aí você analisa, ó, no eixo Y, não existe mudança de movimento. Então a aceleração é igual a zero. Isso significa dizer que a força resultante é igual a zero. E se a força resultante é igual a zero, significa dizer que PY é igual a normal. Isso pela análise das forças. Já no eixo X, você pode ter aceleração. Ele pode descer ou ele pode subir, dependendo das forças. Então, pode existir a aceleração. Nesse caso, onde eu desconsidero o atrito, onde eu desconsidero todas as situações aí, o Px é a única resultante. Eu posso dizer que Px é a força resultante. Então, se eu quiser aceleração, por exemplo, eu faço Px igual a massa vezes a aceleração. Isso analisando as forças. Agora, analisando a decomposição, vou fazer aqui no cantinho, decomposição, para achar o Px e para achar o Py. Como é que vai ficar? Eu queria que você olhasse bem para isso aqui e observasse que se eu pegasse esse vetor x aqui, colocasse aqui, ele fecha um triângulo. Tá vendo? Ele fecha um triângulo aqui, ó. Que triângulo? Esse e esse aqui, ó. Então, o PX se torna o cateto oposto ao ângulo e o PY é o cateto adjacente. Então, vou anotar aqui, ó. PX, cateto oposto ao ângulo θ e PY é o cateto adjacente. Cateto adjacente ao ângulo θ. Então, para calcular Px, eu uso seno. Seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ficaria seno do ângulo. Deixa eu botar aqui embaixo, que vai ser melhor. Seno do ângulo vai ser igual ao Px e a hipotenusa sempre vai ser o peso. Então, para calcular Px, é só fazer o peso vezes o seno do ângulo. Sempre. Sempre, sempre. E para calcular Py, bom, para calcular Py, eu vou fazer aqui em cima, eu tenho que utilizar o cosseno. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então fica cosseno de θ igual a Py sobre o peso que é a hipotenusa. Então significa dizer que o Py ele vai ser igual ao peso vezes o cosseno de θ. Então eu tenho, Isaac, mas tu não descobriu Px e Py ali do lado? Veja, eu tenho Px e Py pela decomposição vetorial, que é esse caso que está de verde, e eu tenho Px e Py pela análise das forças, que são esses dois. Então você pode substituir uma na outra para calcular o que você quer. E aí pode ter outra força de atrito aqui apontando para cima, que não deixa ele cair, que não deixa ele descer, ou você pode empurrar ele para lá. Então tudo é análise do eixo X para isso. Então por aqui a gente fica. Espero que tenham gostado. Beijo, até mais.